de Frente. Olá, uma ótima noite para você. Eu sou Carla Cicato e ao meu lado estão Pietra Bertolazzi, Cristiano Vilela, Gisele Soares e Leonardo Grandini. Aqui no Linha de Frente, nós debatemos política, comportamento e os assuntos mais comentados da semana. E esse assunto, todo mundo sabe, principalmente, foi a carta da USP, que foi lida lá no ato pró-democracia. O evento reuniu juristas, professores, estudantes, líderes políticos, sindicalistas e até artistas. Na ocasião, aconteceu a leitura dessa carta-manifesto, né? E depois de uma outra, da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Aí esses documentos dizem que defendem as urnas, o Estado democrático de direito. E eu queria devolver aqui para a mesa. A gente não vive uma democracia já? Um Estado democrático de direito? Sem dúvida nenhuma. Gisele. Foi uma carta muito bem escrita, ela começa muito bem, traz, inclusive, reaviva a Carta aos Brasileiros, lá de 1977, do professor Goffredo Telles, na USP, que é realmente um espaço importante para a defesa de direitos. O único problema, e aí a crítica que se faz é misturar atos em prol da democracia ou atos de defesa de liberdades, de defesa de direitos fundamentais com atos políticos ou, pior, com atos eleitorais. É aí que fica o problema. E a carta, em alguns momentos, ela faz algumas afirmações muito contundentes no sentido de desenhar um cenário brasileiro de que vivemos quase que uma ditadura, um sistema autoritário, de que não há legitimidade no questionamento das urnas eletrônicas, né, que é um assunto que, vez por outra, volta ao debate. Então, a minha única crítica à carta é justamente essa, é que ela trata também de aspectos que são muito particulares e muito parciais. Agora, toda carta e toda manifestação pública de defesa de direitos, ela é importante. Teremos uma festa cívica, já que a carta fala de uma festa cívica, no 7 de setembro, vamos comemorar inclusive o bicentenário da independência, e eu estou curiosa para ver quantos dos que estavam presentes ontem na USP irão também festejar o bicentenário da independência e irão festejar a festa de 7 de setembro com a bandeira nacional, que é outra polêmica recente também trazida por essa disputa eleitoral. Perfeito, Gisele. Você trouxe aqui para a mesa um assunto muito interessante. Não foi simplesmente uma carta pelo Estado Democrático de Direito, porque a gente já vive uma democracia. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, não tomou posse através de golpe nem nada disso. E ele chamou aquilo de uma micareta petista. Eu dei risada quando eu ouvi na rádio micareta petista, porque tinha um monte de artistas, pessoas que já declararam voto em Lula, né? O evento foi divulgado como apartidário, sem partido, mas não foi isso que a gente viu. Bandeiras da CUT, de sindicalistas, não viu uma bandeira do Brasil, pessoas gritando fora Bolsonaro. Você acha que foi um evento apartidário, Cristiano? Olha, eu vejo que foi sim um evento apartidário, eu vejo que é livre esse tipo de manifestação, é bem-vindo esse tipo de manifestação. Eu concordo com a Gisele, eu acho que a grande maioria do teor da carta é a defesa da democracia, trazendo elementos que são caros a todo mundo. O que me chama muito a atenção desse evento, e aí é a grande resposta se estamos vivendo uma democracia ou se a democracia está em perigo, é que justamente o evento agora do dia 11 de agosto transcorreu numa normalidade democrática, numa paz, onde todo mundo pôde manifestar sua posição política, da mesma forma que eu vejo que o evento do dia 7 de setembro vai transcorrer na mesma normalidade democrática. Isso é a democracia. Divergência de ideias, posições antagônicas. A gente tem visto até mais de uma carta, né? Várias cartas têm surgido. Evidentemente, uma carta ou outra acaba a gente discordando de um elemento ou outro, mas de uma forma geral, eu tenho visto que as cartas ressaltam democracia, liberdade, garantias constitucionais. Ora, isso eu tenho certeza que todos nós somos defensores. Então, eu vejo com muito bons olhos. Somos defensores, mas você não acha que é uma perda? As pessoas estão perdendo tempo, né? Elas estão lá lutando, militando por uma coisa que já acontece, como a Carla disse. A gente já vive numa democracia, o nosso presidente foi eleito numa democracia. Então, qual é o intuito, né, de ter uma série de idiotas úteis ali militando por uma coisa que já acontece no nosso país, né? Esse que eu não vejo sentido. O intuito de combater aquilo que justamente eles querem manter, a democracia. Tá, mas quem que não quer manter, mas já está sendo mantido. Quem que não quer manter a democracia? Combater os riscos, que ela corre. Quais são os riscos? Os riscos que ela corre
no campo das ideias, no campo do debate, no campo de uma série de questionamentos que são tanto quanto complicados e complexos. Nesse sentido. Questionar virou um ataque à democracia. Isso é incrível evidente que nós vivemos um Estado democrático de direito. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e o presidente Jair Bolsonaro vem se comportando de forma minimamente democrática. Minimamente democrática. O que seria maximamente democrático? Prender gente que vai contra o que você não quer ouvir, como fazem os ministros do Supremo? Justamente pelo presidente Jair Bolsonaro ter sido eleito de forma democrática... E ter mantido a democracia durante todo o mandato. Que eu não vejo problema nenhum em ele, por exemplo, não ter assinado a carta. Qual o problema em ter assinado uma carta? Vamos entrar no mérito da carta, no conteúdo da carta. Como foi dito aqui, ela começa de forma maravilhosa, ressaltando a carta que foi escrita em 1977. Eu discordo, porque é uma falsa equivalência. Na época se vivia uma ditadura, né? Hoje em dia não é o caso. Olha, vivíamos uma ditadura. Uma intervenção militar. Vivíamos uma ditadura, isso mesmo. E vivíamos uma ditadura, e justamente por conta dessa ditadura que censurou, torturou, houve extrema corrupção. Então, mas houve, né? Nessa ditadura, 60 anos, nós nos inspiramos enquanto sociedade, enquanto empresários, enquanto políticos, enquanto jovens, enquanto mulheres, enquanto homens, a fim de ter uma carta que defenda única e exclusivamente o Estado. Algo que já acontece. Então, parece que o Brasil não tem problema, né? Quando você junta uma série, de idiotas úteis para militar a favor de uma coisa que já ocorre. E que, não aconteceu há 60 anos, mas está acontecendo agora. Então, qual é o intuito? O intuito é preservar. Vai que... É uma carta, nesse sentido, é uma carta nesse sentido conservadora. Não é isso que os conservadores defendem? A preservação das tradições que já são benéficas, que já são positivas. Só que ela é bem tendenciosa, porque, de novo, né, eles fizeram essa manifestação numa data muito tendenciosa, né, fazendo uma falsa equivalência, comparando o que a gente está vivendo hoje com o que a gente vivia na intervenção militar, né, coisa que não acontece, não tem nada a ver. A gente nunca teve um presidente tão livre como a gente tem hoje, né, tão liberal em todos os aspectos. Então, a única ditadura que a gente vive hoje é do judiciário, e acho que todo mundo sabe disso, né? Quem é preso hoje por omitir opinião, né? Quem é preso por falar algo que vá contra os valores do nosso Supremo hoje são pessoas da direita. Não, e eles colocaram também um ato pela democracia, como se não existisse democracia. Como se não existisse. Leonardo. E uma outra... Bom. Não, esse é um equívoco que eu concordo com vocês. Nós vivemos uma democracia e o intuito da carta é justamente manter e preservar essa democracia que nós temos. Tanto que a carta foi assinada por 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e o que garante o seu caráter pluripartidário é que justamente ela foi assinada por 3 candidatos a presidente da República: Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet. Portanto, a falácia de que essa carta foi escrita com o intuito de favorecer candidato X ou Y é falacioso, porque ela foi escrita assinada por 3 candidatos à presidência da República, por 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, por petistas, por tucanos, por empresários, por políticos, por jovens, por entidades, pela Fiesp, que é uma grande corporação comunista, marxista, leninista, como todos sabem. Então, o intuito da carta é justamente preservar a democracia, a direita, mas quando você usa esse argumento de autoridade, tipo, o Lula assinou a carta, né? O Lula assinar uma carta pró-democracia equivale ao Fernandinho Beiramar assinar uma carta contra o tráfico de drogas, né? Por quê? Porque ele apoia outras ditaduras. Jair Bolsonaro já apoiou Pinochet, apoiou? Ele deu algum centavo para alguém? Inclusive, não, mas aí você está falando do ponto de vista financeiro. Sim, mas apoiar para mim é isso. Apoiar para mim é você financiar, é você apoiar, você endossar. Né? O fato de você dar a sua opinião em relação a determinada pessoa, a determinado líder político, não significa que você esteja financiando ou apoiando. São coisas que não, de novo, é uma outra grande falsa equivalência. A gente teve o Lula financiando grandes ditaduras, né? Na Venezuela, em Cuba, que mais? Em todos os países da América Latina que hoje são comunistas, houve financiamento do PT. Então, isso sim é um apoio. Olha, gente, eu vejo que se existia alguém que tinha alguma dúvida se estamos vivendo numa democracia, esse evento de ontem demonstrou que sim, estamos vivendo numa democracia absoluta, onde qualquer pessoa
tem plenamente as suas possibilidades de defender as suas ideias. Se é besteira ou se é coisa boa, isso faz parte da democracia, né? Até a Pietra fala uma verdade, uma frase, né? Dos idiotas defenderem as suas idiotices, não é, Pietra? Você já falou algumas vezes. Eu defendo a liberdade de expressão até para que os idiotas exerçam a sua idiotice. Exato, eu acho que é isso, independente. Porque no final ela é inútil, essa carta é inútil, não muda nada pra ninguém. Independente disso, independente porque, disso. Assim, tem uma frase aqui, Cristiano, eu vou levantar para vocês aqui na mesa, que diz que, principalmente na carta, que ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático. É o que a Pia estava falando, né, Gisele, para você falar também um pouquinho. Você questionar, a gente não está querendo que acabe o voto eletrônico, mas a gente queria poder contar ele em papel, em coisa física, material. Você questionar e querer melhorar o sistema não é ir contra o Estado Democrático de Direito, não, Gisele? Pois é, Carla, aliás, na mesma linha, eu fiz 2 anotações também. Incitação à violência, ruptura da ordem constitucional, desvarios autoritários nos Estados Unidos. São 2 passagens que tem lá na carta. A carta, na verdade, ela é uma resposta àquelas pessoas que entendem que realmente estão vivendo este estado de desvario, de autoridade, de ruptura iminente à ordem. As pessoas que assinaram essa carta são as pessoas que entendem que a qualquer momento o governo federal vai sim se valer de um golpe para se manter no poder. A discussão das urnas eletrônicas, essa eu concordo com a Pietra, essa é realmente uma discussão que não faz o menor sentido, porque as pessoas que questionam a urna eletrônica, elas simplesmente clamam por mais segurança. E a gente sabe que tecnologia é evolução constante, os celulares estão a todo momento recebendo aquelas mensagens para que façamos o download das novas versões que trazem atualização. Então, a urna eletrônica é boa, é moderna, alguns países usam, outros não, por uma questão de transparência, aqueles que deixaram de usar justamente porque o povo questionou a transparência. E o que clamam as pessoas que defendem a evolução da urna eletrônica brasileira é simplesmente ter a impressão desse voto para que seja depositado e para que haja, então, uma dupla contagem, aquela contagem eletrônica e também a verificação em papel. Então, eu não entendo o porquê da resistência das pessoas a ter essa evolução de ter a impressão e insistir em defender algo que nenhum de nós aqui pode defender, que é a tecnologia 100% segura. Nós já vimos falhas de todas as ordens, de todos os exemplos, então é isso que não faz sentido. Então, a carta é sim uma resposta, a carta é assinada pelas pessoas que entendem que estão vivendo um estado de iminente golpe, um estado autoritário. E esse é outro ponto, né? Nós aqui não quem que assinou a carta, né? Aí você vai ver aí o Fábio Assunção assinou a carta, a Daniela Mercury, quem mais? O padre Júlio Lancelotti. Ela vai ler 1 milhão de nomes? Você vai ler 1 milhão de nomes agora, 1 milhão de nomes, os mais, né? Sim, os que estão mais em evidência, claro. Então, assim, realmente, o Fábio Assunção, a Mercury e o herege Júlio Lancelotti assinaram uma carta, eu tenho certeza que eu tô do lado certo não assinando essa mesma porcaria. Gente, então não vamos... Tem outras cartas que a imprensa não deu a mínima importância. O Movimento de Advogados de Direita do Brasil fez uma carta que já tem 870 mil assinaturas e ela sequer foi divulgada por grande parte da imprensa. Eu lá no meu pequeno Instagram li a carta inteira, me dei esse trabalho, porque é importante ouvir todas as vozes dissonantes, né? Inclusive, queria jogar para o Cristiano Vilela, que é advogado. Cristiano, por que uma carta dos advogados de direita, seus colegas, que também é tão importante, e ela preza por uma coisa que, isso sim, está muito mais em crise atualmente, que é a liberdade de expressão. Que é você poder se manifestar livremente sem ter medo de ser cerceado, indiciado, ou ter as suas redes sociais derrubadas ou apagadas, ou simplesmente você não conseguir encontrar uma entrevista com o presidente da República num podcast, no Flow, no YouTube, por exemplo, que ninguém conseguia achar. Por que as pessoas não deram importância a esse manifesto à nação brasileira, a defesa das liberdades, com 492 pessoas que assinaram, Cristiano? Olha, Carla, eu vejo que eu li essas, pelo menos umas 3, 4, 5 cartas agora nesses dias, né? Umas mais à direita, outras mais à esquerda, apesar de eu não gostar de fazer essa divisão, essa distinção aqui sobre o tema. Mas eu vi diversas cartas, surgiram diversas cartas, diversos manifestos, e eu pessoalmente... De uma para outra, eventualmente eu posso, né, não endossar um detalhezinho, uma palavra ou um detalhe. Mas 80% de todas as cartas eu concordo plenamente. São cartas, de uma forma geral, que defendem democracia, que defendem as garantias constitucionais, as liberdades constitucionais.
Então, eu vejo que com muita tranquilidade isso deve ser divulgado, é importante, mostra a maturidade da nossa democracia. Agora, eu tenho a impressão que a gente não pode fugir da dualidade que esse momento eleitoral está vivendo. Eu até nem gostaria que estivéssemos vivendo numa dualidade. Eu acho que essa dualidade ela não contribui tanto para o debate, mas a gente é obrigado a reconhecer que estamos vivendo esse período de dualidade. Então é natural que grupos mais ligados a um lado acabem se aproximando de um dos textos, grupos mais ligados ao outro lado se aproximem de outro texto, e eu vejo que nesse momento foi a apoteose, vamos dizer, de um determinado segmento do eleitorado, da mesma forma que o dia 7 de setembro, tudo promete, seja a apoteose do outro segmento do eleitorado. E eu tenho certeza que nos dias que antecedeu o dia 7 de setembro, essas cartas vão estar sendo divulgadas e esse debate vai estar mais aquecido, não tenho dúvida. Pietra, por que você acha que a imprensa não divulgou o manifesto dos advogados de direito do Brasil, que tem quase 900 mil assinaturas e só divulgou a carta pela democracia? Mesma história de sempre, né, cara? A mídia tendenciosa, dominada pela esquerda, sim, progressista, né, que quer dar um jeito, sim, de abster a população de alguns fatos, né, de algumas de coisas que vem acontecendo que embasem, né, e que endossem o governo federal. Eles querem, de qualquer forma, enviesar esses dados, essas informações, para que a esquerda cresça enquanto o Bolsonaro cai, né, segundo eles, né, quem sabe que não é verdade. Leonardo. Mais uma vez, a carta... vamos entrar no mérito, né? No mérito da carta. O que a carta defende? A carta defende a preservação e a continuidade do Estado Democrático de Direito. Portanto, em nenhum momento quem estava presente lá no ato, pôde perceber que, no momento, ninguém disse que nós estamos sob uma ditadura. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, né? O próprio, que foi eleito, inclusive, que questiona a legitimidade das urnas. É a primeira vez que eu vejo alguém que vence uma eleição questionar os resultados da própria eleição, mas não é esse o mérito da discussão. O mérito é o seguinte: a carta defende única e exclusivamente a preservação e a continuidade do Estado de Direito. Uma vez dito isso. Ponto 2. A carta ela é de fato pluripartidária, porque é assinada por diversas entidades, movimentos sociais, representantes de partidos políticos. Foi assinada por 3 candidatos à presidência da República. Leonardo, desculpa, Simone Tebet, eu vou te interromper. Lula, Ciro Simone Gomes. Tebet e Lula. Vamos lá. Simone Tebet já declarou apoio a Lula no segundo turno. Ela nunca declarou apoio a Lula no segundo turno. Ciro Gomes foi ministro Ela do governo sim, Lula. Não Simone Tebet, em momento algum, vocês podem puxar qualquer entrevista, inclusive a última que ela concedeu ao Roda Viva, ela é perguntada a respeito desse assunto e ela diz ao vivo que não votará em nenhum dos dois, porque ela acredita que estará no segundo turno. Ela tinha falado que ia votar no falou. Lula. Ela nunca disse isso. Ela nunca disse isso. Ela nunca disse isso. E eu digo isso com veemência, com certeza. Você é amigo dela. Se você votar tem... nela? Não vou declarar voto aqui ao vivo. Eu não vou declarar voto. O voto é secreto. O voto é secreto. Eu não vou declarar voto. Mas eu respeito a candidata Simone Tebet. E ela nunca disse isso. Isso é uma mentira. Portanto, se você duvida dessa informação, você pode, seja de esquerda, seja de direita, você pode dar um Google e você verá que ela nunca disse em quem ela votará no segundo turno, porque ela acredita que estará no segundo turno. Senão não faria sentido ela ser candidata à presidência da República. Bom, e semana que vem, Alexandre de Moraes assume, né, a presidência do TSE. A Rosa Weber foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso vai assumir a vice-presidência da Corte. O ministro assume na próxima semana a presidência. E aí foi interessante, porque o presidente Bolsonaro esteve lá com ele, né, e falou que vai participar. Inclusive levou uma camisa do Corinthians. Cristiano, você acha que está tentando haver aí uma espécie de amenizar os ânimos antes das eleições, nessa fase pré-eleitoral? Parece que está começando a amenizar. Isso é bom para todos, né? Olha, Carla, sem sombra de dúvida, eu fiquei felicíssimo quando vi essa notícia, porque realmente ela denota que de lado a lado, independente dos méritos e das motivações, ela denota que de lado a lado, as partes envolvidas nessa celeuma, elas estão de alguma forma tentando distensionar. E num conflito entre poderes, isso é muito bom, isso é muito importante. Estamos aí há 1 mês e meio do início de um processo eleitoral, um processo democrático, um processo onde a sociedade
está em plenas condições de se manifestar posição. Então eu vejo que isso é muito bom. Essa imagem foi para mim a imagem da semana. Os dois tratando da questão da posse do ministro Alexandre e Bolsonaro levando uma camisa do Corinthians, apesar de eu não ter gostado da camisa do Corinthians, mas a imagem foi bonita. Gisele, você concorda? Eu concordo. Eu acho que sempre que a gente tenta achar um denominador comum, por isso que eu não gostei da carta pela democracia, como se não existisse democracia. Isso me incomoda. Quando a gente tenta achar um denominador comum, expondo as nossas ideias, mas sem levantar falsas hipóteses, eu acho mais saudável. O que você achou, Gisele, desse gesto? Será? Tem gente dizendo que talvez o Alexandre de Moraes surpreenda no comando do TSE como uma pessoa equilibrada. Eu não sei. O convite e o recebimento desse convite, a pronta resposta de que estará presente, para mim, essa foi uma manifestação de legitimação da democracia e justamente pessoas antagônicas conversando, se aproximando, como disse o Cristiano, distensionando, acho que tem um efeito muito maior e muito mais importante do que a própria carta que foi lida. Apesar de ser muito bem escrita, a imagem de dois antagônicos aí que vêm travando batalhas já há algum tempo, se cumprimentarem, conversarem, e vai ser uma comemoração grande, são 2.000 pessoas, né, convidadas, 400 autoridades, então será realmente uma posse bastante importante. E o presidente já dá essa sinalização, então já reforça mais uma vez justamente que está também disposto, que é importante. A gente vai se aproximando das eleições, os ânimos vão se acirrando sem dúvida nenhuma. Uma carta, outra carta, muitas cartas, manifestações. As pessoas vão então tomando posição. Não sei se a Simone Tebet ainda tomou posição, mas certamente em algum momento ela vai tomar posição, vai escolher alguém. Então, todos nós deveremos fazer a análise, a escolha de quem será o próximo presidente. Temos aqui esse direito maravilhoso que é justamente o direito ao voto direto. A gente vai e escolhe. A festa verdadeira da democracia é no dia que vamos para as urnas. Polêmicas eletrônicas, mas que vamos às urnas para escolher os nossos eleitos pelos próximos 4 anos. É onde começa a nossa grande responsabilidade democrática. Então, é uma sinalização importante, imagina. E o ministro, então, que faça realmente um bom mandato, ele vai ter uma responsabilidade enorme ali à frente do Tribunal Eleitoral. Só corrigindo o nosso querido Leonardo um segundo, eu dei um Google e a Simone Tebet, a gente viu. Ela não falou que ela ia votar no Lula, mas ela falou então que ela falou que ela votaria no candidato que estivesse do lado da democracia. Mas isso é dizer que vai votar no Lula? Ela assinou a carta. Se ela assinou a carta contra o Bolsonaro, que ela disse que é antidemocrata, a palavra Bolsonaro não é mencionada em nenhum momento na carta. Francisco, a palavra Bolsonaro não é mencionada em nenhum momento na carta. A carta não é contra o Bolsonaro. Mas é tudo implícito, né? Eles fazem uma data. Mas aí você utiliza da sua interpretação. Na carta não tinha, mas o fora Bolsonaro tinha, né? Realmente, o mundo relativista que a gente vive, algumas verdades universais se tornam realmente a tua interpretação. Não tem nada a ver com a interpretação. É bem claro o que eles estão querendo fazer com essa carta, é bem claro o intuito que eles têm de demonizar mais ainda o presidente, de taxá-lo como antidemocrático, enfim, de autoritário, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Mas falando sobre o Bolsonaro e o Moraes, o que eu fiquei sabendo foi que essa atitude partiu do próprio Bolsonaro. Né, parece que ele pediu para que alguém fizesse essa ponte, né? Essa pessoa da confiança do Bolsonaro foi até o Alexandre e falou: olha, conversa assim com o presidente, porque dessa vez ele vai. E eu não sei o quão bom eu acho ele ter dado a camiseta do Corinthians, né? Porque o Bolsonaro, ele é palmeirense. Então, mas o Moraes deve ser corintiano, eu imagino. Ele não conhecia esse. Corintiano roxo. Olha, gente, a parte de tudo, assim, só o fato da gente estar falando tanto sobre eleições, a população nunca falou tanto sobre eleições. Nunca se informou tanto sobre o presidente, sobre os sistemas de governo, deputados, Congresso. Eu acho isso tão importante porque a gente meio que vivia assim uma letargia, né, a população. A gente votava em quem dava e não tinha essas duas propostas tão diferentes de governo e de propostas de liberdade econômica ou mais estatais, enfim. De certa forma, isso traz a sociedade para um discurso político, né, Leonardo? Não, foi incrível. Esse encontro foi Não estou falando do ato antidemocrático.
Não, democracia. mas nem, não. O ato antidemocrático. Eu acho um ato antidemocrático. Olha o ato Eu acabei falando. Eu acho um ato de defesa da democracia, mas não é disso que eu vou falar. Mas eu acho que é um ato antidemocrático, porque a gente já tem uma democracia. Então você está Sim, é pra preservá-la. Mas é pra preservá-la. Não pode ser pela. Então tem que ser uma festa, se a gente já tem. Tá faltando problema mesmo pra essa gente, né? É pra A gente preservar. juntou futebol e política, né? O que é importante é que foi a política que levou o futebol e não o contrário, que era justamente o que acontecia antes, né? Todo mundo se interessava por futebol e pouco por política. Agora a política é o essencial. Impressionante e o essa futebol mudança, veio a né? reboque. É verdade. Interessante. É verdade, Hoje, ninguém fala da Copa do Mundo. A Copa do Mundo tá aí Ninguém na fala boca da Copa do Mundo. Hoje as boca do gol e pessoas ninguém não fala. sabem o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu incrível. cresci, né? A gente cresceu escutando que não se discute política e religião e hoje só se discute política e religião. É impressionante, Sim. que mudança. Não, isso é maravilhoso. Agora, isso tem que ser feito de forma democrática e de forma da forma correta. Lá vem. Sem fake news e afins. Sem Mas a fake questão news, é, verdade. a questão Sem é, ofender. não, de todas as partes. Não, de todas as partes. Não vamos entrar nesse mérito. De todas as partes. A direita e a esquerda, uma discussão limpa, uma discussão democrática, com a Pietra, com o Cris. Você pode ser de esquerda, com a Carlinha, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, mas a gente está discutindo de forma democrática, de forma diplomática, de forma elegante. Isso que é o gostoso da democracia, da liberdade. E da liberdade. Mas sobre o encontro do ministro Alexandre de Moraes, por quem possui extrema estima e respeito. Você? Eu possuo extrema estima e respeito pelo ministro Alexandre, né? Que inclusive muitos chamam de petista, mas ele é do PSDB, lembrando, né? Foi secretário Mesma coisa. É tudo igual. foi secretário do PSDB aqui em São Paulo, enfim. E hoje vem atuando como ministro Supremo. Foi um encontro lindo. Quero parabenizar o ministro Alexandre de Moraes. Deus. Quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro por ter recebido no Palácio o ministro Alexandre de Moraes. Ficaram 2 horas conversando, né? Gostaria de ser uma formiguinha para saber o que eles tanto trataram, né? Imagino que não foi pelo Corinthians 2 horas, né? Futebol não foi. Estamos de volta com o assunto do aumento no Supremo Tribunal Federal para o salário dos nossos ministros do STF. Em votação unânime, eles mesmos reajustaram o próprio salário em 18%. Jovem Pan, vou fazer uma votação comigo mesma para ver se eu vou ter aumento de salário. Assim é fácil, né? Os salários passarão de R$39 mil para R$46 mil, diante de um salário mínimo de R$1.000, ali R$1.200, tá bom, né? A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, claro, e sancionada depois pelo presidente da República. O aumento se dá agora num momento delicado, né, gente? Da economia brasileira, de sacrifício aí nesse PAC, as pessoas falam da kamikaze, mas auxílio, né, para um monte de gente por causa do aumento do gás e tal. E aí eles próprios aumentaram o salário. Você acha que isso pegou mal? Aliás, você que gosta do Alexandre de Moraes, você é a favor do salário dele aumentar? Totalmente contra. Não, isso aí é um completo absurdo, né? É um completo absurdo. No momento em que a economia brasileira vem tão bem, as pessoas comem de tudo, né? As pessoas estão tão bem, os ministros do Supremo Tribunal Federal votam um aumento de R$40 mil para 47. Assim, algo que não dá, é que não tem como você sobreviver com R$40 mil, fora benefícios, auxílio isso, auxílio aquilo, carro oficial. Não tem como você sobreviver, coitados, passam fome. Então, precisou desse reajuste. Não, é evidente, é importante ressaltar. É um reajuste legal, não tem nada de legal. Mas num momento como esse, em que a sociedade brasileira clama por comida, as pessoas não têm o que comer, isso é um completo absurdo e uma falta de sensibilidade, que é algo que o Poder Judiciário tem que ter como princípio, que é essa sensibilidade. Então, foi um completo absurdo. Cristiano Vilela, eu nem sabia que... É completamente absurdo você poder votar no seu próprio salário de aumento. Aliás, teve algum voto contra? Não, né? Pois é. Pode isso? Olha, pode, infelizmente, ao meu ver, é um dos erros, uma das falhas de você ter o próprio poder, o próprio departamento, o próprio órgão deliberando sobre si próprio. E a gente tem algumas situações como essa e realmente eu acho isso muito ruim para as instituições republicanas. Ao meu ver, qualquer escolha que envolva um poder, ela tem que passar por uma harmonização com relação aos outros poderes. Essa questão do aumento no STF, muito mais do que a questão do aumento em si, do valor do salário, se é 40 e poucos mil, 45,
47. Eu vejo que é importante a gente ter claro que um aumento de 14% num período como 18, esse, né? 18%, num período como esse, onde o salário mínimo não subiu nem perto disso, né? Onde estamos saindo agora de um problema econômico, que agora o país começa a dar os primeiros sinais de recuperação. É uma situação que o aumento do Supremo, ele não se restringe aos 11 ministros do Supremo. Ele é um aumento em cascata que reverbera em todo o judiciário, em toda a estrutura do judiciário, o que equivale a um aumento de gasto de bilhões de reais. Então, esse sinal que eu vejo que ele é o sinal mais marcante. Uma ampliação de gastos no momento inadequado e uma ampliação de gastos decidida pelo próprio órgão que vai receber aquele aumento. Então, eu vejo que isso foi uma sinalização muito ruim nesse período em que a gente está vivendo. Pietra. Eu claramente sou contra o aumento. Acho que por unanimidade na mesa somos todos contra esse aumento. Na verdade, eu sou contra eles. Olha a Gisele, hein? A Gisele vai surpreender hoje, hein? Não, jamais. Ela não vai decepcionar a gente, jamais. Eu sou contra, na verdade, os ministros do Supremo, acho que terem um salário, né? Acho que as pessoas deveriam ter que pagar para poder fazer o que eles estão fazendo. Mas... Não entendi. Não, pra você pagar pra mandar no país como eles mandam, né? Isso aí devia custar caro pra quem faz isso, né? Hoje eles que mandam eles deveriam pagar? Eles deviam pagar, não receber pra fazer, pra exercer o autoritarismo deles, né? Mas contrariando um pouco a retórica do Cristiano e do Leonardo, né? Sobre essa história falaciosa de que hoje a gente está numa crise econômica brasileira horrorosa. Não, muito pelo contrário, né? Eu queria só dar alguns dados rapidamente aqui, né? Vamos falar que o PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano, né? O desemprego no Brasil baixou de 14,8% para 10,5%, ou seja, são quase 100 milhões de brasileiros com emprego formal, né? E o nosso superávit fiscal se mantém há 9 meses. A dívida pública bruta, que inclui a Previdência, municípios e estados, é de 78,3%, o que é abaixo da situação pré-pandemia, ou seja, a nossa economia está melhor do que a situação pré-pandemia. E o Brasil tem 362 bilhões de dólares em reserva internacional. Se a gente for contar a dívida pública em dólar, 47 mil, se for contar a dívida pública e privada externa, 300 mil. Né? Ou seja, a gente pode pagar a dívida pública externa do governo, das empresas e tal, e ainda sobra dinheiro. Não que isso justifique esse aumento dos ministros do Supremo, mas não dá para falar que a gente está vivendo uma crise econômica, porque realmente, graças à gestão do presidente Jair Bolsonaro e a excelente gestão do Paulo Guedes, a gente está surfando uma onda muito boa econômica. A Pietra consegue me surpreender. Agora a Pietra conseguiu justificar o aumento do ministro do Supremo. Quem diria que a Pietra seria a defensora do aumento do Supremo? Pra cima de mim. Em tudo tem que encaixar algo para defender o governo federal. Pietra, deixa eu só fazer uma observação. Tem que defender o que tem o defensável, né? O que é belo, justo e moral. Deixa eu só fazer uma observação. É mérito, né, do governo federal apresentar números positivos. Isso é excelente. Aliás, todos nós aqui, tenho certeza que nós 5 dessa mesa queremos ver mais e mais números positivos. Agora, que o país está saindo de uma crise gravíssima, e aí não é só o país, é o mundo, né? A gente viveu uma pandemia, um período de pandemia, sem entrar no mérito. Pandemia, eu te falei. Eu sei, mas calma, sem entrar no mérito. O mundo e o Brasil ainda não estão melhor do que na pandemia. Num momento de retomada, você tem uma série de indicadores que são antecedentes a outros. Então, quando se analisa, a gente vê que uma série de indicadores já mostram essa retomada, essa pujança, e outros indicadores são mais demorados para demonstrar essa pujança. Então, o país está num momento de recuperação. Com méritos, não vou entrar nessa discussão se o governo está errado ou está certo, porque é mérito. Queremos, desejamos que a recuperação... milagre que o Guedes fez essa situação que a recuperação plena seja retomada. O Paulo Guedes realmente deu um exemplo. Inclusive, ele mandou até um palavrão essa semana para a França, né? Falou que vai mandar um... Eu achei o máximo também. Adorei. Nossa, que diplomático. Que coisa maravilhosa. Você entrar num conflito diplomático com uma nação estrangeira. Uma pessoa que apoia o Lula
Lula não pode falar sobre a Aí diplomacia. contra a França pode, vai. Vamos lá. Gisele, você não respondeu se você é a favor do aumento do STF. Primeiro, a manifestação do ministro foi uma manifestação importante no sentido de trazer justamente esses números econômicos positivos. Acho que isso precisa ser valorizado, porque muitas vezes a gente não tem acesso a todas essas informações de uma maneira tão clara. O aumento dos ministros, ele é um aumento que está fundamentado na Constituição e na nossa legislação. Então, o desenho institucional do Brasil é que permite que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública tenham essa independência administrativa e essa autonomia orçamentária. Então, eles criam as próprias regras, os próprios regimentos e eles, então, fixam dentro de determinados parâmetros os seus próprios proventos. E aí, a discussão, eu acho que deveria ser um pouco maior e não ficar limitada. Sem dúvida nenhuma, é um aumento antipático e o valor, ele choca justamente se comparado ao valor do salário mínimo. Mas a discussão deveria ir para todo o funcionalismo público e aí para o tamanho de Estado que nós temos e para o gasto público em geral, porque realmente esse é que é o grande problema. O Brasil tem um desenho institucional muito inchado, então os ministros vão acabar sendo aí neste momento muito criticados por esse aumento que se deram, né, que se outorgaram, votaram e por unanimidade aprovaram, mas outras instituições no Brasil também têm esse mesmo regime, seguem essa mesma regra e sempre, né, Cristiano, tem esse efeito em cascata. Então, existe um teto fixado pela Constituição, mas abaixo daquele teto, então, são fixadas essas regras e, infelizmente, além dos salários, advém muitas vezes todos aqueles benefícios. Então, a gente vê, infelizmente, salários de servidores públicos que ultrapassam 100, 200, 300 mil reais, justamente porque se somam aos salários uma série de outros benefícios. Então, a discussão tem que ser maior. É uma medida antipática, é um momento ruim, mas eles não se autorizavam aumento desde 2018, então houve essa fundamentação também. E um ministro, ele tem que ter um salário condizente com o seu cargo, com a sua responsabilidade. Então, o que nós deveríamos propor e lutar é para que o salário mínimo chegue mais perto do salário dos ministros e não tanto fazer essa discussão isolada ou fazer essa comparação, porque realmente a gente vive num país em que essa discrepância ela já vem de muitos anos. Então, acho que a discussão é maior. Deveria ser uma discussão de desenho de Estado. Agora, gente, vocês não acham que eles estão sendo tratados como estrelas, os ministros? Eu não estou acreditando nisso. Eles deviam ficar quietos, se manifestar nos autos, só sobre assuntos que são pertinentes ao que eles deveriam falar. Eles estão virando estrelas, todo dia estão na mídia. Não, mas isso da espetacularização da justiça no Brasil é justamente o que a gente debateu, inclusive, em outro programa, em outra linha de frente, que teve como precursor, olha lá, a força-tarefa de Curitiba, o senhor Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que iniciaram essa espetacularização da justiça no Brasil. Não vou voltar. É um absurdo. Juiz, desembargador, todo o sistema judiciário brasileiro deveria se manifestar única e exclusivamente nos autos. Esse negócio de ficar dando entrevista, de virar celebridade, de virar estrelinha, é um completo absurdo. E teve como precursor a Operação Lava Jato. A gente não vai entrar na Lava Jato. A gente não vai entrar na Lava Jato. De atribuir o que acontece hoje no STE, baseado no que aconteceu no Lava Jato, né? Na glamorização do Lava Jato, no lavajatismo, como diz o Cristiano. Até porque mas a discussão é diferente. Ela hoje não é. Não tem nada que ver com a Lava Jato. Na verdade, o que acontece... É que o que houve é uma tentativa de transparência, de trazer publicidade para os julgamentos. Inclusive, a TV Justiça foi justamente essa intenção. E o que há hoje em dia é essa discussão de quanto se deveria ter de publicidade, porque os processos são públicos, as audiências, em sua maioria, não são públicas, ressalvadas aquelas em segredo de justiça. Então, o que havia era uma intenção de trazer publicidade aos atos judiciais, aos julgamentos. E aí, hoje, o que há é justamente esse excesso. Por quê? Porque os juízes, ao invés de darem publicidade apenas para aqueles julgamentos que são públicos e que são de interesse da sociedade, eles têm também lançado a público
público as suas opiniões pessoais. E aí é justamente o excesso que precisa ser contido, mas é de interesse da população conhecer, sim, os julgamentos. É de interesse da população conhecer como pensam aqueles juízes, como pensam aqueles ministros, como eles julgam. Isso é importante. O que precisa é realmente conter esses excessos. Gente, domingo, né? Vamos dar uma acalmada nos ânimos. Pietra, para de estudar. A Pietra vem pra cá, ela faz um vestibular. Me empresta aí, deixa eu mostrar aí, Pietra. Deixa eu mostrar. Até colando mas aqui dela. eu não sei nem quantas. O calhamaço. Olha isso aqui. Não, põe na aberta, põe na aberta. Põe na aberta. Olha isso aqui, olha isso aqui. Parece a carta da Xuxa. Lembra do programa da Xuxa? Jogava assim, ei! Ó, o pessoal aqui não tava reclamando no ponto barulho, que você fica toda hora. Desculpa. Pois é, por causa da Pietra, programa da Xuxa, eu vou trazer agora ela pra vai mesa se o programa perder, do Jô Soares. O calhamaço vai fazer mais barulho ainda. Gente, essa Pietra é uma figura, Pietra, a gente ama. Eu vou trazer aqui pro programa Jô Soares. Uma homenagem ao Jô Soares, grande Jô Soares. Eu que nasci em 78, acho que eu sou mais velha da turma aqui, eu acho. Eu sou mais velha, mas eu não vou declarar. Não vai falar. Eu nasci em 78, então eu vi mais tempo de Jô Soares vendo do que Jô você. Soares e aquele humor, vivo gordo, né? Hoje em dia se fala em gordofobia. E Trapalhões, que tinha o Mussum e eles faziam piadas racistas. E aí a direção aqui, a Patrícia sugeriu pra gente trazer pra mesa. Hoje em dia teria espaço para o humor do Jô Soares de antigamente, de Capitão Gay, Robocop Gay, Vivo Gordo. Né? Vocês acham que tá politicamente correto o humor? Olha, Carla, eu vejo que hoje em dia está tudo politicamente correto, né? Então, isso traz reflexos não apenas no humor, mas na sociedade como um todo, nas discussões, na literatura, no cinema, enfim, no comportamento de uma forma geral. Eu vejo que hoje a gente vive uma sociedade muito mais sem graça. Não vou entrar no mérito, evidentemente, você tem uma justificativa para uma série de condutas, né, como é politicamente correta, né? Não estamos questionando o mérito, né? Evidentemente, hoje a gente tem muito mais capacidade de defesa das minorias, de defesa das liberdades dos diversos setores e tudo mais. Agora, esses eventuais exageros, os eventuais abusos, é que nos levam a eventualmente ter saudade de outros tempos, onde a manifestação se dava de uma forma muito mais aberta, muito mais livre, muito mais divertida, muito mais na brincadeira, né? Leonardo não tinha nem nascido, não estava nem planejado no céu ainda. Não mesmo. Não. Leonardo tem 20 anos. Você não sabe nem o que é Vivo Gordo. Sua voz da juventude aqui nesse programa. A voz da juventude. Se eu chegasse pra você e falasse Vivo Gordo, se você fosse o gordo, você ia achar que era um comentário... Como é que é? Gordofóbico? Não, de forma alguma. Inclusive, a gente volta num ponto que aí a canhota, a esquerda mainstream me detesta, né? Que é justamente essa questão do politicamente correto. A gente vê uma série de pessoas, milhões de pessoas. Em São Paulo, nós temos 2,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, na cidade de São Paulo. Então, num país onde tem pessoas que passam fome, que ainda morrem de fome, sendo o Brasil batendo recorde atrás de recorde, semestre atrás de semestre, ano atrás de ano, batendo recorde no agronegócio, ainda tem gente que morre de fome no Brasil. Então, é um absurdo. O que tem a ver com o Jô Soares? É absurdo que exista... deixa eu finalizar. É um absurdo que exista uma esquerda mainstream que fique... Ai, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo... E são justamente essas questões e essas questões absolutamente inúteis, idiotas, de ficar apontando, porque ele é homofóbico. É evidente que existem pessoas que morrem por conta de homofobia, de transfobia, de racismo. Mas isso são questões que devem ser tratadas com a devida seriedade. Agora, você pegar pautas puramente identitárias e colocar essas pautas acima dos problemas reais da população brasileira, favorece, inclusive, a própria direita. Porque foi justamente essa esquerda absolutamente idiota, branca, de classe média, que vive no mundinho das grandes mídias... Por que você fala direita esquerda branca? Porque é representado por essa esquerda, esquerda das academias que estão distante da população real, da população que passa fome, da população miserável. Essa esquerda que está no mundinho das grandes universidades e dos grandes veículos de comunicação precisa acordar para a realidade, porque foi justamente esse discurso puramente identitário e fora dos anseios da população brasileira que culminou na ascensão de uma extrema-direita que utilizou desse subterfúgio
para poder dizer, olha, mamadeira disso, daquilo, kit gay, isso, aquilo, que são pautas que realmente o nosso povo, que é extremamente conservador, extremamente religioso, cristão, assim como eu, são pautas sensíveis, são pautas extremamente sensíveis e que mexem com o consciente do povo brasileiro. Enquanto nós estávamos com uma direita puramente neoliberal, com o PSDB, uma direita democrática, uma direita séria, vamos dizer assim, e não folclórica, não olavista, e essa direita, ela perdeu todas as eleições, justamente porque não havia esse discurso apelativo e esse discurso embutido numa cristandade puramente falsa e equívoca. Pietra. Nossa, que salada, Leonardo. Realmente, cara, eu perguntei do Jô Soares. Eu não consigo nem lembrar tudo que ele falou. Mas primeiro que a questão da direita olavista que você fala não existia até muito pouco tempo atrás, tá? Só pra gente lembrar. Então não é porque a direita era prudente e PSDBista ou PMDBista, é porque não existia. O PSDB nunca foi direita, só pra você saber. Tem essa outra notícia pra te dar, né? O PSDB nunca... São socialistas, que é basicamente a mesma coisa. Mas voltando a pauta, né, que é o Jô Soares e o humor negro, se é que dá pra... Não pode mais falar humor negro, né? Poxa, o humor escrachado. Né, eu acho que a democracia, né, vocês que gostam de democracia, né, eu acho que não existe democracia maior do que a cultural, né? O artista, ele tá lá ele é um reflexo do povo, né? Ele é um reflexo da cultura e de tudo que uma civilização está vivendo. E quando você começa a tolher a liberdade de expressão de um artista, de um comediante, de um cantor, de um ator, de qualquer coisa assim, isso é uma precedência, assim, para que haja um declínio moral também da sociedade e para que se abra precedentes para que uma figura política ou ditatorial comece a reger, né, tudo, né, como tudo funciona naquele país. Que, querendo ou não, já é o que a gente está vivendo hoje. Quando você fala que a gente está... que isso é um assunto supérfluo, né, porque existem pessoas passando fome, como é que a gente vai se apegar a detalhes como esses, mas não são detalhes. A gente está falando de toda uma questão sociocultural que a gente está vivendo e que precede, sim, o declínio de toda a civilização, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, é aquela história também da tolerância que só serve a um lado da moeda. E não existe nada mais político, né? Que vocês que sempre falam, as pessoas politizam tudo, mas isso sim é politizar, quando a tolerância só serve a um dos lados da moeda. É interessante isso que a Pedra está falando, no sentido seguinte, você defende liberdade a qualquer custo, né? Você sempre defende isso aqui. O que é muito interessante, porque ela é conservadora em muitas opiniões, mas na liberdade de expressão ela fala que pode falar o que quiser. O conservador é uma democrata. No fundo, ela é uma democrata. No fundo. Você tá querendo dizer que o conservador, ele defende as liberdades. Deixa eu chamar a Gisele, que ela tá quietinha aqui, e a Gisele é da minha época, do Jô Soares. Então, eu ia falar isso. Eu acho que eles mudaram a pauta porque eles nunca assistiram o Jô Soares. Boa! Porque eu passei a infância toda você não, você é muito mais jovem que Jô a gente. Soares, Chico Anísio, Ariano Suassuna. Eles riam deles mesmos, eles faziam um humor inteligente, um humor divertido. Toda a nossa geração que cresceu assistindo esses programas não são adultos homofóbicos, racistas, e nem nunca viram, nem nunca pensaram em mudar de canal e deixar de assistir o Jô Soares, porque ele fazia esse tipo de piada ou de humor. Realmente, o humor e a manifestação artística em geral, ela não admite uma limitação. O que acontece é que a pessoa vai se identificar com aquela manifestação artística, vai consumir, ou não, ela vai aplaudir ou ela vai deixar de participar daquele evento. Houve recentemente algumas manifestações artísticas que foram bastante questionadas, uma interação de um homem nu com crianças, uma exposição com bastante erotização infantil, que suscitaram muitos debates. Houve também um grupo, o Porta dos Fundos, que é recente, que faz humor, que trouxe o Jesus Gay também, que também foi muito questionado. Então, as manifestações de humor, às vezes, sim, elas excedem, sim, elas ofendem, sim, elas resvalam até para a violência. Esse tipo de manifestação, ele vai ser combatido com as pessoas deixarem de assistir ou deixarem de participar. Então, há uma sanção social. Não faz sentido que o Estado ou que haja um censor que diga isso ou aquilo. Agora, os canceladores são pessoas absolutamente contraditórias e incoerentes, porque
eles defendem que as minorias tenham os seus direitos reconhecidos, mas eles são executores de sanções, de penalidades, sem que eles deem para os cancelados qualquer possibilidade de defesa, de verificação se aquele fato é verdadeiro ou não, ou de contraditório. Então, o cancelador é uma pessoa violentíssima que olha um fato com total parcialidade e já parte para a execução e já parte para a agressão mesmo, em conjunto e se preservando no anonimato. Então, ele é um covarde, porque ele não se declara e ele não diz por que é que ele não gostou do comportamento do cancelado. Ele fica ali difuso, perdido naquele monte de gente que está promovendo cancelamento e, de fato, não faz o menor sentido. Recentemente eu li que estavam querendo cancelar a Anne Frank. Porque ela, imagina, uma menina judia que ficou 2 anos escondida e depois foi descoberta pelos nazistas, justamente pelo que o Leonardo falou, a teoria crítica da raça. Então, porque era uma menina branca, ela teve a possibilidade de se esconder, que se fosse uma menina negra, não teria tido essa possibilidade, porque pela cor ela já então seria executada pelos nazistas. É um completo absurdo, é uma discrepância, porque é a pessoa que quer defender um direito justificando no massacre do direito do outro e avaliando questões antigas e datadas com valores recentes de uma parcela da população e não de toda a população. Que fala perfeita. Ô Gisele, uma coisa que eu acho que é bem interessante nessa linha é justamente isso. Uma coisa é hoje não se admitir, e eu tenho certeza que nós, que há 20 anos atrás ríamos de algumas coisas, hoje a gente acharia sem graça. É compreensível, é natural. Agora, você querer olhar o que aconteceu 100 anos atrás, 30 anos atrás, 200 anos atrás, com a visão de hoje, descontextualizando totalmente do ponto de vista histórico, isso é um absurdo. Então, muitas vezes se vem com manifestações como essa que você mencionou, de Anne Frank, como você tem situações que recentemente também acabaram por polemizar com relação a Monteiro Lobato, tem a questão do tweet agora do Moby Dick. Exato. Então, são situações que mostram um desconhecimento total, uma falta de adequação histórica, até para que se possa perceber, eventualmente, com os erros históricos ou com as características daqueles determinados momentos históricos e, com isso, a sociedade possa evoluir. Mas você considera que possa ter ocorrido um erro histórico, então, quando você fala que a Anne Frank... De forma muito... É que eu acho que toda e qualquer manifestação, ela está fundamentada dentro de um contexto histórico. O nosso debate aqui nessa mesa, se a gente transportasse esse debate dessa mesa aqui para 40 anos atrás, seria uma coisa totalmente doida. Então, todo o debate, ele se dá contextualizado numa época. Né? Ele continua sendo doido. Tolher a liberdade de expressão de artistas, de comediantes, de atores, cantores, é muito doido. É que você a gente então que pode brincar com o negro, com tudo, tudo. A gente acabou de falar do Mussum, ele fazia piada com o negro, Mamonas Assassinas. Gente, a gente cresceu, a gente é mais ou menos a mesma, fora o Léo, é todo mundo mais ou menos da mesma geração. Mais ou menos, é 10 anos a menos que a gente. Obrigada. Mas assim, Hermes e Renato, vocês estão brincando, gente. Todo mundo cresceu ouvindo todo tipo de piada em relação a tudo. Se você se incomoda, não consuma aquele artista, é muito simples. Falando nisso, tem gente que gosta, se aquele artista está numa situação de exposição, se ele está fazendo sucesso, é porque tem quem consuma aquilo lá. E eu não consigo entender qual que é o problema disso. Eu acho que tem limite. Quando ultrapassa... Principalmente quando é racista, questão racista. Isso, exatamente. Mas o limite está na lei. O limite está na lei. O excesso, ele é punido com a lei do racismo, própria lei do intolerância religiosa. Mas você não dá risada com o Mussum? O que a gente falou, diferente o contexto. Por que é diferente? Época, né? Porque existia mais racismo naquela época do que hoje. Na verdade, o ideal seria a gente evoluir na vida, né? Às vezes a gente involui, às vezes a gente evolui. Mas não era engraçado? Eu acho que faz parte da evolução a gente inserir os pretos, negros, como preferirem que chame, na sociedade, respeitá-los mais, porque eles sofreram e continuam sofrendo racismo. Sim, racismo é endêmico, sistêmico, enraizado na sociedade. Tenho amigos, frequento hotéis com amigos pretos e vejo eles serem
O que você está falando discriminados é na minha frente. Exato. Discriminação Isso é é racismo. diferente de humor. Isso não é brincadeira. Não, discriminar não é Não fazer se brinca piada. com coisa Discriminar é séria, assim, ó, com você é coisa séria, negro, na minha você não opinião. pode sentar aqui como tinha nos Estados Unidos, né? Negros tinham Mas você um sabia lugar que eu cheguei no ônibus onde eles hotel não podiam e eles sentar. não deram lugar pra minha amiga e pra filha dela negra sentarem na piscina? Isso é horrível, isso é racismo, isso tem que ser combatido e sim. isso não Agora, é piada, isso porque não tem gente que faz a piada ver- com isso, isso não é piada. Isso não tem a ver com o humor que a gente tá falando, que é o Tem Mussum, que é o... Não, tem, Não, a gente tá não falando tem. que a gente tá falando o seguinte, hoje em dia eles seriam cancelados, esse humor? E a resposta é sim. Não há mais espaço para o humor que se fazia antigamente. Eu assisti um programa muito interessante falando sobre os Trapalhões, inclusive o próprio Mussum, né, falando, uma entrevista, aliás, é belíssimo esse documentário sobre o Mussum, que ele se sentia incomodado, né, de ser chamado de negão, de pretão, de, você é da cor do pneu do carro. Ele se sentia incomodado, mas ele falou que fazia parte da cultura, ele meio que ganhava com aquilo ali, né, mas no fundo, ninguém gosta de ser zoado, Todo enfim, no mundo seu tem um ponto ponto você não fraco. pode mudar. Não é um ponto Todo mundo fraco, tem é um uma ponto característica fraco. Não, mas, Pietra, genética. racismo- Todo mundo tem Você algo não que pode te mudar, é uma Racismo característica mata. genética. Gente, Não, racismo mata. É diferente de Não é o racismo que mata, são as de pessoas zoar que uma matam. característica do seu dedo, uma característica, por exemplo, o Lula não tem um dedo. É uma coisa. Agora, você brincar isso com não é racismo, não. Agora, você brincar com racismo, você o sabe peso, se ele já chorou o no peso travesseiro por outro. não ter um dedo? Pietra defendendo o Lula agora. Eu consegui. Eu Pietra consegui. defendendo o Lula. Essa mesa faz milagres, como fala Ricardo. Você não sabe como ele se sente não tendo um dedo. Gente, deixa eu voltar para a mesa, então, Cada uma coisa tem seu rapidinho ponto, para a sua gente história, encerrar. seus- A Gisele falou uma fraquezas. coisa muito interessante na sua fala. Aliás, Gisele, eu queria ter o poder de oratória que você Ela é tem. maravilhosa. Você realmente, ela Quero ver a começa, Gisele no ela tribunal. narra. Não é? No tribunal E deve ela é ser calma, maravilhosa. E ela é eloquente, ela fala, nossa, parabéns, a Covid não te estragou. Ó, e a eu Covid nem me usei os estragou papéis muito, eu da perdi Pietra. muito do raciocínio lógico que eu tinha. Mas ela falou uma coisa interessante. O hater, ele te cancela, ele te dá o hate e não te dá a possibilidade de defesa, né? E essa semana postaram uma foto da Michelle Bolsonaro lá com a mulher do Guilherme de Pádua. E aí falaram que o Bolsonaro estava no almoço e foi uma confusão. E até você desmentir as fake news. Isso é fake news, né? Você jogar uma coisa, cancelar a pessoa e não dá tempo dela se explicar. Ele estava em outro lugar, não estava no almoço, enfim. E Pra não gente pedir terminar a desculpa mesa. depois também, né? Porque é o mais importante. Eu nunca vi um cancelador ir pro cancelado e dizer, olha, você me desculpa, eu te cancelei, mas eu errei. Depois eu apurei melhor os fatos e verifiquei nem que fale. aquilo não era verdade. Eu nunca vi alguém ser descancelado, já que a gente falou em despiora aqui. hoje. Eu nunca vi alguém bem resolvido ficando incomodado com esse tipo de coisa. Você pega o Bolsonaro, fizeram essa cena. Primeiro, fizeram um jogo de futebol com a cabeça dele, né? Tem um monte de gente ele dando risada, chutando a cabeça. Daí fizeram um filme lá onde um monte de gente achou engraçado também e tá tudo bem. Agora, ele não tá incomodado porque ele sabe quem ele tá lá, ele tá fazendo o papel dele e ele defende a liberdade de expressão, assim como todas as outras liberdades, o que é o normal a ser feito. Isso eu concordo com você. Aliás, eu não cancelo ninguém nessa mesa. Acabou. O linha de frente de hoje foi muito rápido. Obrigada pela participação de todos vocês. Até o próximo programa. Boa noite. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.